A guerra é uma coisa terrível e desordenada, mesmo quando acaba. Detritos e escombros são deixados espalhados pelos campos de batalha e podem acabar enterrados nas profundezas da terra, esperando para serem descobertos novamente anos depois. Alguns dos antigos artefatos da guerra que você está prestes a ver neste vídeo provocarão uma sensação de admiração, enquanto outros podem deixá-lo um pouco triste. Mas todos eles mostrarão e contarão mais sobre a história recente das guerras em nosso planeta e as pessoas que lutaram nelas. Em vários locais nas antigas frentes oriental e ocidental da Segunda Guerra Mundial, você encontrará os restos do que você pode chamar de bunkers, torres de tanques ou bunkers de torres. Eles são exatamente o que parecem, um bunker montado com armamento de tanque. Embora pareça uma arma assustadora, e era mesmo, na verdade era um método engenhoso para reciclar tanques que haviam sido danificados, mas não destruídos, um tanque que não era mais capaz de se mover, mas que ainda podia servir ao propósito da guerra. Eles ainda têm uma torre de trabalho que é uma arma de defesa útil se montada dentro de um bunker. O lado alemão do conflito reaproveitou muitos tanques inimigos capturados para se tornarem bunker de tanques, incluindo vários tanques soviéticos BT e T-26, 5 tanques eslovacos LT-30, e alguns tanques franceses também. Em vez de tentar consertar os tanques danificados, os alemães desmontaram as torres e as enviaram para as linhas defensivas para fortalecer suas posições. As armas pouco ortodoxas provaram ser tão eficientes que os alemães começaram a construí-los deliberadamente, em vez de retirá-los de outros lugares. Exemplos de torres de tanques ainda existem nas fronteiras de várias nações envolvidas na guerra. É importante lembrar que os soldados que lutam nas guerras são mais do que apenas soldados, são pessoas como você e eu, com pensamentos, sentimentos e paixões próprias, e eles são igualmente capazes de grandes obras de arte. Olhe para a qualidade desta escultura como um bom exemplo. Foi gravado na lateral de um cantil de metal por um soldado russo preso na Polônia durante a Primeira Guerra Mundial, há mais de 100 anos. A natureza romântica da cena sugere que pode ser uma representação idealizada do soldado e de seu amor, que provavelmente o esperava em casa. O cantil é uma relíquia de Zurique, um notório campo de trabalhos forçados conhecido por estar repleto de doenças e fome. Há evidências de várias técnicas de escultura diferentes no design, que provavelmente teriam sido refinadas e aprimoradas ao longo de mais de um ano. É triste dizer que, infelizmente, não temos como saber se o soldado que fez esta escultura voltou para casa, para os braços do seu amor. Quando os alemães atacaram a União Soviética em meados de 1941, o ataque aconteceu rápido. Tanques rugiram através da fronteira na Bielorrússia, e os combates imediatamente se tornaram intensos e destrutivos. Todos esses anos depois, os esqueletos de tanques destruídos e esquecidos ainda se espalham pela paisagem, mas há uma equipe de pessoas escavando um de cada vez. A família Yakushev são os caçadores de tanques mais famosos da Bielorrússia, e foram creditados com a descoberta e restauração de dezenas de máquinas de guerra antigas. Eles têm trabalhado arduamente por mais de 20 anos e agora possuem e operam o chamado Stalinline Museum, perto da capital Minsk. Surpreendentemente, quase todos os tanques antigos encontrados pelos Yakushev foram restaurados para funcionar, mesmo depois de tantos anos na lama e na sujeira. Às vezes eles têm que trapacear um pouco, no entanto eles consertam um tanque com peças de outros tanques até que tenham o suficiente para fazer um modelo completo e funcional. Foi assim que eles conseguiram reparar completamente alguns modelos clássicos, incluindo aqueles que foram deliberadamente incendiados pelas tropas antes da derrota iminente, para evitar que caíssem nas mãos do inimigo. De todas as relíquias da Segunda Guerra Mundial que você poderia encontrar perto de sua casa, uma bomba não detonada seria pior. Mesmo que tenham ficado inativas por décadas, as bombas ainda são consideradas muito perigosas e podem explodir se forem manuseadas incorretamente. É por isso que o exército sempre tem que ser chamado para se livrar delas com segurança, como foi o caso quando uma apareceu em Londres em março de 2015. A bomba alemã de 50 quilos foi descoberta embaixo de um centro esportivo durante obras de reforma, e o exército levou a ameaça tão a sério que ordenou a evacuação de todas as ruas do entorno, obrigando as pessoas a se abrigarem em uma academia próxima. A bomba acabou sendo desarmada com sucesso, embora seja quase inevitável que ainda haja mais delas à espreita, em algum lugar sob as ruas de Londres. As únicas pessoas que não pareciam incomodadas com a experiência eram os aposentados que usavam o centro esportivo, que se divertiram com a ideia de terem passado anos se exercitando diretamente sobre uma bomba.
Se você visitar os arsenais reais de Fort Nelson, na Grã-Bretanha, verá um dos poucos exemplos sobreviventes de uma arma Smith, uma arma antitanque construída a partir do desespero total. Em 1941, os britânicos pensavam que uma invasão alemã de seu país era inevitável, após uma perda devastadora na Batalha da França, e eles tinham poucas defesas viáveis contra tanques invasores. Foi quando o major aposentado William H. Smith pensou que tinha a resposta. Uma arma que ele mesmo projetou em sua casa, feita de um cano oco e uma arma caseira de 54 polegadas capaz de disparar morteiros de 3 polegadas. Tinha um alcance de cerca de 200 metros, era pesado e difícil de mover e só podia disparar-se deitado de lado na posição perfeita. Apesar de suas limitações, o primeiro-ministro britânico ordenou a construção de uma série de canhões Smith. Eles logo desenvolveram a reputação de explodir seus operadores se movidos ou carregados na direção errada. Em 1943, a Força Aérea Real Britânica se recusou a continuar usando-os, e em 1945 foram declarados obsoletos. A Smith Gun não foi a única arma não convencional a ser usada pelos britânicos durante a guerra. O Spigot Mortar foi outra estranha arma antitanque testada por eles e foi enviada para vários locais sob o controle do Comando Sul. As armas de 29 mm também eram conhecidas como bombardas negras, e foram projetadas por um tenente-coronel do Exército. Em condições ideais, elas eram capazes de lançar uma bomba de 9 kg até 800 metros de distância. Bases de morteiros ainda podem ser vistas em exposição em vários locais da Inglaterra. 22.000 unidades dessas armas foram construídas durante o ano de 1941, mas em 1942 o Comando Sul foi forçado a aceitar que elas não eram nem de longe tão eficazes quanto precisavam ser, e também foram declaradas obsoletas. Foi outro experimento fracassado, mas pelo menos os britânicos tinham bastante sucata para usar na construção de novas armas. Embora encontrar um tanque ou arma perdida ocasional da Segunda Guerra Mundial seja bastante notável, encontrar um campo de batalha inteiro não descoberto deve ser como entrar em outro mundo. No entanto, aconteceu com o capitão do exército australiano Brian Freeman em 2010. Freeman estava caminhando pela trilha Kokoda, em Papua na Nova Guiné quando encontrou o local da Batalha de Ayora Creek, um dos confrontos finais entre japoneses e australianos na floresta quando a guerra chegava ao fim. Os moradores conheciam o local há anos, mas se recusavam a atravessá-lo porque acreditavam que os espíritos dos mortos ainda permaneciam ali. Além do fato de que a selva havia crescido através e ao redor dela, a visão ainda parecia exatamente como no momento em que a última arma foi disparada quase 70 anos antes. Havia armas japonesas com munição ainda presas nelas, e pratos de rim de um hospital improvisado no campo de batalha. Só quando Brian encontrou um soldado japonês esquelético sentado imóvel contra uma árvore, ainda usando suas botas e capacete, ele entendeu a verdadeira escala de sua descoberta. O local agora está fora dos limites dos visitantes, enquanto os especialistas vasculham e tentam repatriar os restos mortais dos soldados há muito tempo perdidos. Papua na Nova Guiné não está sozinha em hospedar um campo de batalha esquecido. No Mar Báltico fica a ilha de Bocil-Tudors, que os conhecedores chamam de Ilha da Mente. Todos os habitantes locais sabem que ela está coberta de minas terrestres não detonadas da Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães foram expulsos da ilha durante a guerra, eles deixaram quase todo o seu equipamento militar para trás, e ele ainda está lá. Há pilhas e pilhas de cartuchos de munição reais enferrujando a céu aberto, e molduras de tanques e grandes canhões espalhadas por toda a paisagem. Os exércitos alemão e finlandês capturaram a ilha pela primeira vez em 1941 e a fortificaram amplamente, mas acabaram sendo derrotados pelo exército soviético em 1944. Enquanto parte da artilharia está muito enferrujada e danificada, parte dela parece que ainda pode ser disparada hoje se receber um pouco de limpeza e lubrificação. Por causa do número de minas terrestres conhecidas na ilha, ela permanece proibida para visitação sem permissão e o acompanhamento de guias treinados. Acho que todos vão concordar que se um dia você encontrar uma granada de mão não detonada, o correto será deixá-la em paz, recuar para uma distância segura e chamar a polícia. Por outro lado, a abordagem mais errada é pegá-la, jogá-la na parte de trás do carro e dirigir até um restaurante lotado. É difícil entender por que um casal que encontrou uma granada enquanto pescava na Flórida em 2019, sentiram a necessidade de levar sua descoberta a um restaurante do Taco Bell's, antes de informar as autoridades. Mesmo assim foi o que eles fizeram.
Quando o esquadrão antibombas apareceu, eles foram forçados a evacuar o local antes de tentar lidar com o dispositivo no porta-malas do carro do casal. Felizmente para todos, acabou sendo determinado que a detonação da velha granada da Segunda Guerra Mundial era inviável. Estranho pensar que a polícia não prendeu o casal por colocar o público em perigo. Mas, eles certamente receberam uma advertência severa por agir de forma tão impensada e imprudente. Em abril de 2019, 2 homens caminhando em uma trilha no distrito de Lower Deban, em Guwahati, na Índia, viram o que pensaram ser um velho avião enterrado profundamente com folhagem à distância. Eles não conseguiram chegar perto o suficiente para investigar por conta própria, então notificaram as autoridades e continuaram sua jornada. As autoridades foram procurar, e embora levassem 8 dias de buscas em uma área coberta de plantas na floresta, eles finalmente encontraram o que os homens haviam visto. Um acidente muito esquecido de uma aeronave da Segunda Guerra Mundial pertencente ao lado americano. Infelizmente, o piloto ainda estava lá dentro, preso ao mesmo assento que ocupou por quase 80 anos. Alguns dos destroços encontrados dentro e ao redor do avião parecem confirmar que ele caiu em 1941 em circunstâncias desconhecidas. A rota raramente é percorrida por alguém, e o local não pode ser visto diretamente de cima devido à densidade da floresta, e esse é provavelmente o motivo do acidente não ter sido descoberto por todos esses anos, sendo os homens na trilha as primeiras pessoas a vê-lo desde o dia em que caiu. Está ficando claro que as relíquias da Segunda Guerra Mundial podem aparecer em qualquer lugar, até mesmo no porão de sua casa. Jim Thomas, morador do Wisconsin, dos Estados Unidos, estava limpando seu porão em 2016 quando notou que uma de suas prateleiras tinha um tampo falso. Quando ele levantou o tampo falso, não acreditou no que encontrou, e ficou surpreso ao identificar um antiquado foguete de bazuca na escuridão. Por ser um veterano do exército, Jim estava confiante de que sabia o que havia descoberto, e também se sentiu confortável o suficiente para dirigir até o departamento de polícia local com ele. A polícia, no entanto, estava muito menos confortável em ter a arma em suas instalações e tiveram que chamar uma unidade antibomba, que ordenou a evacuação de 2 quarteirões ao redor do departamento de polícia para garantir a segurança do público. Eventualmente foi determinado que o foguete era apenas um item de treinamento para as forças militares, e não representava uma ameaça, mas apenas depois de muito suor e tensão. Ninguém tem ideia de como essa relíquia da Segunda Guerra Mundial acabou no porão de um civil, mas é possível que um velho soldado tenha guardado como um souvenir. A maioria dos registros visuais que temos das guerras mundiais vem de órgãos oficiais e documentação oficial. É muito mais raro receber um relato fotográfico pessoal detalhado de um veterano que serviu, e isso torna essa descoberta verdadeiramente especial. No meio da guerra, um soldado desconhecido filmou 31 rolos em sua própria câmera, mas nunca teve a chance de revelá-los. Anos depois, o filme não revelado apareceu em um leilão em Ohio, onde foi comprado por um fotógrafo especializado. O filme estava em um estado delicado e havia todas as chances de que as tentativas de revelá-lo resultassem em sua destruição completa. Mas por conta do valor histórico das imagens, com certeza valia o risco. Os esforços foram recompensados e hoje temos uma variedade de impressionantes registros da guerra, coletadas da perspectiva dos soldados. Nunca saberemos quem era esse soldado, mas agora sabemos como era a guerra através de seus olhos, sob um ângulo que quase nunca conseguimos ver. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e aproveite para assistir outros vídeos que estão aparecendo na tela agora. Obrigado por assistir e te vejo na próxima, até mais!